É inegável que a economia argentina teve uma série de mudanças depois da eleição do Milei e meu objetivo aqui é passar um pouco o panorama do processo de dolarização e as medidas que foram tomadas pelo governo Milei. Aqui, esses na verdade são baseados em dois artigos que são feitos por uma pessoa que eu considero como um dos melhores insiders de Argentina, que estuda bastante, mora lá, etc. Só que ele é um pseudônimo, né? Isso é muito comum em macroeconomia, você não ter a identidade da pessoa revelada por motivos pessoais ou por regulamentação, mas que traz insights muito interessantes porque ele não tem nenhum tipo de filtro. Então eu vou passar aqui também o perfil dele, né, que é o Boldtyd Maurer, que é um holandês, mas que mora em Buenos Aires e tem excelentes artigos. Eu vou postar dois aqui para vocês, né, na descrição do vídeo. Então, primeiro, ele é um pouco mais denso, mas eu vou tentar resumir o máximo possível em relação ao panorama e ao futuro da dolarização na Argentina e principalmente os seus desafios também, né, nas escolhas feitas. Então, primeiro que foi um processo de dolarização com paridade. Então, a Argentina ela adotou um regime de paridade cambial progressiva com o dólar. Então, o objetivo é você fazer uma desvalorização mensal de cerca de 2%, segundo o artigo. E aí a inflação ela acabou caindo de forma significativa durante esse período. Isso foi impulsionado pela estabilização inicial trazida pela desvalorização controlada do peso em relação ao dólar. Só que, ao fazer isso, né, teve um momento que foi até para 1.000, né, todo mundo acompanhando ali o dólar blue, ele já deu uma recuada, etc. Ele vem tendo uma série de volatilidades e até alguns desafios, mas a redução dessa inflação, né, com essa paridade cambial, ela também criou a perda de competitividade no curto prazo, porque ela acabou eliminando mais de 80% desse colchão de competitividade, segundo o artigo, que a Argentina havia conquistado após a desvalorização de dezembro de 2023. Então, o risco que ele aponta, principalmente, é que a paridade cambial, quando ela é mantida por muito tempo, ela cria um risco aumentado de desvalorização forçada, né, pelas forças do mercado acabarem passando por cima de tudo isso. Né? Você só consegue controlar essa paridade até um certo momento, mas chega uma hora que você perde o controle. Isso já aconteceu no passado, né? Isso pode resultar numa nova onda de inflação e principalmente na perda das reservas de dólares argentinos. Agora, o mercado negro e as taxas de câmbio futuras já vêm antecipando uma desvalorização mais acentuada. A gente já veio vendo isso acontecendo, inclusive, no dólar blue, né? que é a medida mais famosa, apesar de ter vários dólares, e um dos objetivos é você juntar tudo isso, eles funcionam quase como um mercado de futuros em relação ao peso argentino e o dólar. O que mostra que pode ser um sinal de mais instabilidade cambial vindo por aí. Agora, o objetivo aqui também do artigo é dizer em relação a não se repetir a história que já aconteceu no passado. Então existe uma política chamada de La Tablita, que foi aplicada pelo Martínez de Hoz nos anos 70, que teve uma desvalorização gradual do peso, mas que acabou sendo levado por muito tempo e criou um crash cambial em 1981. E o histórico argentino ele mostra que quando você tem uma paridade cambial sem uma mais flexibilidade ou liberdade do livre mercado, ele resulta numa crise, né? Que aconteceu isso também em 2018 durante o governo Macri. Então, obviamente que o desafio do Milei é evitar os erros que já aconteceram no passado, permitindo que o câmbio flutuante volte a ser introduzido sem uma perda muito forte de reservas. Né? E também tinha várias restrições do câmbio, né, que os argentinos conhecem como cepo, que continuam em vigor e isso acaba dificultando, segundo o artigo, a fluidez desse sistema financeiro e a entrada de novos investimentos na Argentina, apesar disso ter sido aberto e muitos hoje colocam a Argentina no radar que não se colocava antes, mas ainda por conta desse cepo isso ainda não acontece. Agora, o mais interessante aqui
é como que a Argentina vem fazendo para obter dólares, que ela tem uma situação bastante única, né, no mercado, porque você tem praticamente 400 bilhões de dólares na Argentina, mas que eles são não declarados, ou seja, uma presença muito forte, inclusive, em cash, né? Então, estima-se que 400 bilhões de dólares estejam completamente fora do sistema bancário argentino. Então, o governo do Milei está tentando captar esses depósitos não declarados por meio de uma anistia fiscal. Então, se você entrar no sistema bancário, a gente perdoa, né, ele não ter sido declarado. E é uma forma muito mais fácil de você aumentar suas reservas, principalmente pelo fato de que esse dinheiro já está fisicamente presente na Argentina. Agora, o governo já conseguiu captar cerca de 10% desses depósitos, ou seja, aproximadamente 40 bilhões de dólares entraram oficialmente no sistema argentino, e muitos puderam manter, né, esses dólares no sistema bancário como dólares. Não é aquele risco muitas vezes falado pelo próprio Michael Saylor, onde você em um momento tem os seus dólares e de repente o governo decide mudar tudo para pesos num câmbio completamente desfavorável para os depositantes, e aí você perder 70% do seu valor da noite para o dia. Então, isso vem demonstrando uma certa segurança para que investidores estrangeiros possam voltar a considerar a Argentina. E isso vem acontecendo. Então, agora, os depósitos privados em moeda estrangeira, né, eles cresceram mais de 5 bilhões desde a posse do Milei, então atingindo o seu nível mais alto desde janeiro de 2020. E o Banco Central argentino acumulou cerca de 17,5 bilhões em compras líquidas no mercado de câmbio desde o início do governo Milei, mas grande parte foi usada para pagamentos da dívida soberana, ou seja, você cria bonds, só que eu chamo de eurobonds, né? São bonds que são externos, mas que você deve em dólar. Isso complica bastante se você vai perder no seu poder de compra com a sua moeda local, porque você não consegue imprimir dólares fora dos Estados Unidos, né? Simplesmente governos que não sejam americanos não conseguem fazer isso. Então, cria um grande problema se você não consegue honrar isso, aí perde totalmente o acesso ao sistema eurodólar, né? E as reservas internacionais líquidas melhoraram em 6,25 bilhões, um aumento de 29,5% desde dezembro de 2023. Agora, uma outra coisa bem interessante é que foi criado um incentivo para você criar também, aumentar a anistia fiscal, é a possibilidade de você usar os dólares regularizados para obter hipotecas, então financiamento imobiliário. Muitos argentinos, eles acabam tendo o capital necessário, mas eles não conseguem justificar isso legalmente, e isso impede todo mundo de acessar esse tipo de empréstimo. Então isso acabou virando uma grande ferramenta para criar um benefício dos participantes do que a gente chama de blanqueo, né? Que você regulariza os fundos da pessoa por programas de anistia, e aí os argentinos finalmente podem fazer o financiamento imobiliário usando seus dólares agora limpos dentro do sistema bancário argentino. Então, por exemplo, uma pessoa que possui 25% do valor para dar uma entrada numa casa em dólares pode usar esse valor regularizado como essa entrada para obter o empréstimo, ok? E aí, você também teve vários, obviamente que isso levou ao aumento de transações imobiliárias, certo? Só no mês de agosto desse ano teve um aumento de 300% no número de escrituras registradas em relação aos 2 meses anteriores, só para você ter ideia do nível de crescimento com essa medida. E aí, obviamente que também a taxa de câmbio um pouco mais estável, né, com essa paridade semi-flexível, ou menos flexível do que flexível, né, mas com uma certa estabilidade, acabou sendo positivo para essa busca das hipotecas, porque numa desvalorização muito forte, numa desvalorização futura que você vai tendo ao longo do tempo, o valor da dívida ele diminui. Então você usa os seus dólares para dar entrada, sua dívida em pesos, e o peso perde valor em relação ao seu dólar. Então contrair uma dívida numa moeda mais fraca, ou a expectativa dela ser mais fraca no futuro, isso acaba também facilitando esse tipo de coisa, né? Fazendo com que os argentinos possam ter mais condições. E aí isso acabou melhorando bastante no mercado imobiliário.
Só que a Argentina tem uma série de problemas, obviamente, né, como todos os países. Ela tem um problema, ela tem um volume de vencimentos de dívida de curto prazo, ou seja, em 2025 vai ter uma grande parede de dívidas que tem que ser pagas e que dificilmente vai conseguir rolar se não tiver novos financiamentos do FMI, ou caso contrário, você pode ter um default, né, uma moratória pedida, por exemplo. Então, o governo do Milei acabou superando as metas fiscais, segundo o artigo, né, estabelecidas pelo FMI no primeiro trimestre de 2024, só que ele falhou em acumular reservas líquidas no segundo trimestre. Então, apesar dos esforços, ele não conseguiu chegar em todas, né, checar todos os pré-requisitos. E aí, até pegando aqui, eu estou dando uma olhada no próprio artigo em si. Então, se, por exemplo, o FMI ele aceitar o plano futuro do Milei, aí é possível que novos desembolsos permitam a Argentina continuar acumulando mais reservas rapidamente, removendo restrições cambiais e assim atraindo mais investimentos. Agora, caso o governo não convença o FMI, aí realmente o fluxo de capital vai começar a ser mais limitado e dificulta mais a recuperação econômica da Argentina. Então a conclusão aqui, né, que o Bull Tide Maurer acaba chegando é que ainda, apesar de ainda existir muitos desafios, ele tem uma visão um pouco de otimismo, mas bastante cauteloso em relação às perspectivas econômicas da Argentina baseadas em tudo isso. Então era mais ou menos isso que eu queria te passar, para dar uma olhada assim que a Argentina tem um caso, né, não é de desdolarização, mas de dolarização, porque ela já é muito dolarizada, mas principalmente em cash, e como essas medidas do Milei acabaram fazendo com que a Argentina pudesse capturar um pouco mais desses dólares, aumentando as suas reservas, para que dê um pouco mais de fôlego para uma política de controle cambial e que vá soltando ao longo do tempo. Só que, pelo histórico, isso não mostra ter pelo menos um final feliz, mas, quem sabe, dessa vez possa ser diferente.